Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do Seminário para a Família. E hoje a nossa aula é muito importante. Nós vamos falar sobre intimidade, crescendo em intimidade. Para nós entendermos sobre esse assunto, é muito importante nós detalharmos quem é o homem, como Deus criou o homem. É certo que o homem ele é muito complexo. O ser humano é algo que as pessoas, o homem estuda e ainda não consegue entendê-lo completamente. O cérebro ainda é um grande mistério na ciência. Isso e dentre outros também mistérios que há no ser humano. Deus criou algo extraordinário. Mas existem alguns detalhes que nós podemos aprender e entender. Por exemplo, quando Deus criou o homem, a Bíblia nos diz que Deus criou a natureza, criou os animais, criou o homem, criou a mulher. E a Bíblia nos diz que Deus chegou a uma conclusão ao final disso. Ele disse que era tudo muito bom. Mas havia um pequeno detalhe que nós encontramos no livro de Gênesis. A necessidade, o porquê de Deus ter criado a mulher. Olha só o que nos diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por que Deus criou a mulher? A mulher aqui no texto é esta auxiliadora, que Deus diz que ela seria idônea, que seria a companheira do homem, seria aquela que estaria com a responsabilidade, com a missão de ajudar o homem, auxiliar o homem. A Bíblia diz que Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. Interessante, quando Deus criou o homem em três situações. Nós podemos entender isso. A Bíblia nos diz que o homem ele foi criado tricotômico, 3 em 1, espírito, alma e corpo. E nós podemos dividir isso dentro da psicologia da seguinte forma: Deus criou o homem um ser espiritual. Deus criou o homem um ser espiritual, com a capacidade de ter comunhão com Deus. O homem, sendo espiritual, ele tem a capacidade de ter relacionamento com o Senhor. Tanto que quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia nos diz que o homem foi separado de Deus, o homem morreu espiritualmente. Neste caso, quando Jesus veio, a Bíblia nos diz que ele nos vivificou, tornou a nos dar vida, o que quer dizer que ele deu vida novamente aonde estava a morte, onde a morte reinava. A nossa vida espiritual tornou a nascer, tornou a vir a vida novamente a nós. Agora olha só, Deus também criou o homem um ser intelectual, um ser extremamente inteligente. Quem deu nome a todos os animais existentes foi o homem, foi Adão. Deus deu essa missão a Adão, um homem criado extremamente inteligente. Deus também criou o homem um ser emocional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem, quando nós lemos esse texto, nós vemos que aqui ele não tem uma necessidade espiritual, ele não tem uma necessidade intelectual, o homem tem uma necessidade emocional. Olha só, não é bom que o homem esteja só, esteja solitário. Ele precisa de uma companheira, e Deus viu essa necessidade, enxergou essa necessidade. Então precisamos entender que o homem, assim também como a mulher, é um ser espiritual, intelectual e um ser emocional. Isso é muito interessante entendermos porque o nosso erro é acharmos que todos os problemas são causas espirituais. Todos os problemas não são necessariamente por causas espirituais. Nem tudo são demônios. Nem tudo tem origem no mundo espiritual. Entenda bem, o nosso erro é pensar também que todos os problemas podem ser resolvidos pelo nosso QI, o nosso nível elevado de inteligência.
Existem situações que são resolvidas no campo emocional. Nós precisamos trabalhar e entender isso. Olha só, você sabia que 20% do meu sucesso depende do meu QI? Apenas 20%. 80% do meu sucesso vai depender do meu QE, que é o meu quociente emocional. Isso é chamado de a mente que sente. Então não adianta eu ser inteligente demais, ter um QI elevado, se eu não tenho um emocional estabilizado, equilibrado, saudável. Muitas pessoas têm falhado nisso. Às vezes tem uma inteligência lá em cima. Às vezes investe só no seu lado espiritual. Mas na verdade muitas situações ocorrem no campo emocional. No caso aqui de Adão, Adão tinha extrema comunhão com Deus nessa situação aqui desse texto, em Gênesis 2:18. Adão tinha um nível de inteligência elevadíssimo, muito mais do que podemos imaginar hoje. Mas mesmo assim ele era um homem só. A Bíblia diz que o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Existe ainda uma necessidade emocional no homem, que só pode ser satisfeita com aquilo que Deus fez, dar a ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A Bíblia diz então no verso 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para este lhe dar como se chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse nome seria o deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou carne no lugar. E da costela o Senhor tomara o homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Só após a criação de uma mulher, quando Deus traz a mulher a Adão, apresenta a mulher a Adão, aí sim o emocional dele começou a ficar satisfeito e realizado. O homem mais agora não se sente mais só. Por que isso é tão interessante? Solidão é o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou isolado. Embora o homem tivesse comunhão com Deus, embora o homem tivesse um nível de inteligência enorme, embora o homem tivesse muito trabalho para realizar no Éden, que Deus deu a ele a missão de guardar e cuidar do jardim, ele ainda se sentia só. Deus então cria a mulher. O interessante é por que precisamos uns dos outros. Por que precisamos uns dos outros? Por que Adão precisou de uma outra pessoa? Por que Adão precisou da mulher? Porque o ser humano é um ser que não vive de forma saudável por muito tempo se ele estiver só. O ser humano não vive muito tempo de forma saudável se ele estiver só. Isso porque psicologicamente, emocionalmente, precisamos uns dos outros. Guarde muito bem isso que eu vou dizer para você. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver na solidão. Todos nós precisamos uns dos outros. Aqui nós vemos a razão principal de Deus haver criado a mulher, de Deus dar existência à mulher. Por isso que Deus colocou essa esposa do seu lado. Por isso que Deus colocou esse esposo do seu lado. Por quê? Porque você, eu, não conseguimos viver só. Precisamos de uma auxiliadora, precisamos de uma companheira. Isso é muito importante de nós entendermos. E nessa aula eu quero falar com você sobre a intimidade. A intimidade, como crescer de forma íntima. Isso aqui não é uma aula sobre sexualidade. Nós vamos falar sobre um outro nível de intimidade. Entenda bem, não basta, olha só, intimidade, conhecer o outro profundamente. O que é intimidade? É conhecer o outro profundamente. Ser íntimo da sua esposa, do seu esposo, não quer dizer que vocês têm ou mantêm um ato sexual. Não. Ter intimidade com o casal,
ter intimidade entre o casal, ter intimidade com a esposa ou com o esposo, é conhecê-lo profundamente, conhecer os sonhos, conhecer os desejos, conhecer os segredos, conhecer o que passa na cabeça um do outro. Isso é conhecer profundamente. Agora, algo muito importante. Muitas pessoas já se gabam dizendo: eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu esposo. Mas entenda bem, não basta ser fiel, é necessário ser amigo. Não basta ser fiel, é necessário ser amigo. E nessa aula eu quero passar para você alguns conselhos que irão te ajudar a crescer de forma íntima entre a família, entre o casal. Segredos que vão te ajudar a contribuir para que você possa crescer em intimidade. Quais os conselhos que é necessário para crescermos em intimidade? Existem alguns conselhos aqui que eu quero passar para você de forma rápida e bem objetiva. Olha só. Primeiro conselho para que possamos crescer intimamente com nossa esposa ou com o esposo. Olha só, primeiro, cumprir os votos do casamento. Cumprir os votos do casamento. Você pode me perguntar, mas por que isso é importante? Você já se perguntou por que naquela festa, naquela cerimônia, fazemos os votos? Qual é a finalidade dos votos? Nunca esqueça, aqueles votos valem para toda a vida. Aqueles votos valem para toda a vida. E muitas vezes esquecemos daquilo que dissemos no dia da festa, no dia da cerimônia. Juramos diante do pastor, diante de Deus, fizemos os nossos votos, mas por que fizemos os votos? Qual a finalidade? Olha só, fazemos os votos com a finalidade de dar direção, de dar propósito e firmeza no casamento. Para isso existem os votos do casório. Para isso existe. Nós declaramos aqueles votos, não é simplesmente um ritual, não é simplesmente algo que fazemos só naquele momento e esquecemos, não. Fazemos os votos com a finalidade de dar direção, propósito, firmeza no casamento. Casar é abraçar a missão de fazer o outro feliz. Para isso serve aqueles votos, para sempre nos lembrar daquelas promessas que fizemos, que nos dão direção, que nos dão propósito, que nos dão firmeza. Vamos lá, segundo conselho, para crescer em intimidade: entenda as diferenças uns dos outros. Entenda as diferenças um do outro. Preste bastante atenção, nós estamos em uma construção, como falamos na última aula. Nós estamos em uma construção. Quer dizer o quê? Que não somos perfeitos. Temos as nossas diferenças. Agora o interessante é isso. Ninguém se casou com um anjo. Ou seja, ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas diferenças e nós precisamos entender as diferenças um do outro. Isso é muito importante. Vamos mais. Entenda, nunca espere do outro mais do que ele pode oferecer. Muitas pessoas vivem frustradas no casamento porque ficam comparando o seu casamento com o casamento de fulano. Nossa, o casamento de fulano é isso, o casamento de fulano é aquilo. Nosso marido ou a esposa fazem isso um para o outro e o meu aqui desse jeito. Nossa, nessa sem graceza, algo sem graça, ele nunca me dá nada, ele nunca fala nada e aquela coisa. Entenda, nunca espere do outro aquilo que ele não pode oferecer. É claro que sempre precisamos melhorar, é claro que sempre precisamos ser melhor, mas aprenda a entender as diferenças um do outro. Amém? Vamos mais. Terceiro, aprenda a se comunicar. Conselhos para crescer em intimidade, conhecer o outro profundamente. Aprenda a se comunicar. Para haver uma boa comunicação não é necessário apenas saber falar, é necessário também saber ouvir, diálogo franco, sincero. O silêncio, como já disse aqui, pode se tornar como uma bomba no meio de um casamento, uma bomba atômica.
Se não mantermos uma comunicação saudável, nunca vamos conhecer um ao outro. Nunca. Se não mantivermos uma boa comunicação. E na terceira aula aqui nós falamos sobre o poder da comunicação. Muito importante que você entenda isso. Quarto, vamos lá. Parar de fingimento. Quarto conselho para crescer intimamente, para conhecer o outro profundamente. Pare de fingimento. O que quer dizer isso? Vivendo um faz de conta. O casamento está um caos, a casa, o lar está um caos, mas todos decidiram viver como se estivessem bem. Pare de fingimento. Nunca viva um conto de fadas, viva a realidade. Se as coisas não estão bem, chame o marido, chame a esposa, sente e vamos, ó, está acontecendo isso, 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 então vamos resolver. Não vive de hipocrisia, não vive de máscaras, não vive um fingimento, viva a verdade. Mesmo que doa, mesmo que leve a momentos difíceis, mas sempre opte pela realidade, sempre opte pela verdade, ok? Vamos mais. Aprenda a enfrentar as dificuldades juntos. Aprenda a enfrentar as dificuldades juntos. A maior palavra no casamento é cooperar. A maior palavra no casamento é cooperar, quer dizer operar junto, quer dizer conta comigo. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Por que isso? Porque quando um está fraco, o outro o ajuda. Quando um está caindo, o outro o ajuda a levantar. Quando um está para baixo, o outro ajuda a animar. É melhor serem dois do que um. Então, olha só, precisamos aprender a enfrentar as dificuldades juntos. Na hora de gastar, todo mundo está junto, feliz. Na hora de pagar, é cada um por si. Não pode ser assim, ok? Aprenda a enfrentar as dificuldades juntos. Quando tem dinheiro na conta, tamo junto. Quando não tem nada, conta vermelha, tamo junto. Amém? E por último, conselhos para crescer em intimidade. O último, para conhecermos profundamente, nunca deixe este de fora. O beijo. Muitos casais, ao longo do tempo, se esfriam. O amor parece que se esfria, acaba. E é o primeiro sintoma que aparece. O primeiro sintoma que aparece que quando há um problema no meio do casal é que eles deixam de beijar. O beijo. Entenda, a Bíblia nos diz lá em Cantares 1:1, beija-me com os beijos dos seus lábios. O beijo fala de proximidade, intimidade, romantismo. Ok? Quando há um esfriamento na relação, a primeira coisa que para é o beijo. Então esses são os segredos, os conselhos que nós deixamos aqui para vocês, para crescermos de forma íntima, conhecer o nosso cônjuge de forma íntima, profunda, ok? Cumprir os votos do casamento, entender as diferenças, aprender a se comunicar, parar de fingimento, enfrentar as dificuldades juntos e, por último, o beijo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa quarta aula. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui se você aprendeu algo, se essa aula tocou em você em algum ponto da sua vida. Não deixe de comentar aqui que eu tenho certeza que será bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a honra e glória do Senhor.